prestei mais atenção. E o que que esse sábio trouxe pra gente ali, né? Ele trouxe que uma bebida feita, eu vou falar o que eu vi, né? Não estou prescrevendo, não estou indicando, não tenho conhecimento químico, não tenho conhecimento farmacêutico, não sou médica, não tenho como me responsabilizar. Eu estou falando de algo que eu recebi em acesso, quando fez muito sentido essa questão da informação que a nossa ciência já sabe com relação ao intestino e talvez não chegue a nós as informações tão claras, e ele trouxe um preparo como uma sugestão para teste, uma sugestão para aí os nossos queridos farmacêuticos, pessoas, médicos e pessoas que tenham mais conhecimento do que eu tenho, né, porque eu não tenho conhecimento, venham então aí, possivelmente, a estudar, ver se isso faz sentido. Mas eu vou falar. Pessoal, eu vim gravar esse vídeo, eu terminei um atendimento agora há pouco, né? E no atendimento, o campo da pessoa trouxe algumas informações que eu achei bastante interessante, que tem a ver com utilidade pública, com saúde. Então, eu decidi fazer esse vídeo para trazer essas informações, porque eu senti que, claro, ele tem a ver com o campo dela, eu vou explicar tudo para vocês, mas as informações foram passadas de forma a atingir também o coletivo. E são informações preventivas para o nosso coletivo. Apareceu um ser, um sábio no campo dela, se eu pudesse dizer assim, ele se mostrou assim, tá? Um homem parecido com nós, um humano, eu não senti que ele era um humano da Terra, mas um humano de etnia muito próxima de nós, alguma espécie, algum tipo de humano, ou próximo do que é humano, tá? Tinha aquelas características do pessoal ali do Oriente Médio, tá? Aquela tonalidade de pele muito parecida, e ele estava com uma vestimenta desse material como se fosse algodão, eu acho que é um algodão, tá? Que é meio beijinho, muito simples, com algo amarrado à cintura, como se fosse um cordão. Lembra muito esses filmes mais antigos, né? Esses filmes que a gente assiste mais antigo, tá? Que conota essa região, né? Informações dessa região. E esse, sabe, ele deu um nome, é com SH, parecia ser um humano, ligado à humanidade, mas eu não senti que ele tem uma relação com a Terra, mas é um conhecedor muito profundo, um estudioso da Terra, tá? Se apresentou nessa figura, que pode ter sido um arquétipo mais confortável, mais ligado ao campo dela, sem dúvida que pode ser isso, mas foi dessa forma, tá, que se apresentou. E aí esse ser apareceu, e olha que interessante o que ele trouxe. Ele falou que a nossa relação de saúde está ligada ao intestino, e isso, quando eu comecei a falar, eu me liguei na hora, em um acesso que eu tive uns anos atrás, 2020, 2021, provavelmente, que o ser na questão, também que era do Oriente Médio, mas, na verdade, mais ligado ao Egito, mostrou também essa mesma correlação e falava sobre o intestino humano, que a gente já sabe que é considerado o segundo cérebro, né? Só que na situação hoje, ele falou que, olha que interessante, ele falou que todas as bactérias, todos os vírus, principalmente, esses que vão e voltam, por exemplo, o que a gente chama de gripe, essas doenças de recorrência e as doenças que ele considerou ligadas ali a vírus, ele disse que um vírus, a partir do momento que ele entra no corpo, a bactéria, um vírus, ele fica ali, a gente não consegue ter 100% da eliminação dele com o tratamento tradicional da medicina. Ele retoma ou retorna num outro posterior momento, é por isso que a gente tem. Inclusive, ele falou que tem até uma relação com as febres, uma reação do corpo que envolve ali coisas do intestino, tá? Então, ele passou isso de uma forma bastante interessante, ele falou que nós, humanos, deveríamos nos preocupar muito com a relação do intestino, que inclusive uma tendência de doenças neurológicas do sistema nervoso, parte psiquiátrica, surtos coletivos e relação do sistema nervoso e respiratório vai estar com conexão ao intestino. E ele fala que somente se a gente tiver o nosso intestino bem equilibrado, sem o aumento de culturas, né, de bactérias naturais que a gente já tem no corpo, a gente vai manter a saúde, então, se a gente conseguir ter esse equilíbrio. Ele falou muito das colônias naturais de bactéria e da disfunção. E ele falou, os alimentos de vocês estão sendo alterados e eles estão cheios de metais, de coisas pesadas.
o que entra dentro do organismo de você, da relação de intestino, e altera a forma como esse intestino recebe. Então você tem uma alteração. Eu não entendo, tá, gente? Eu sou uma pessoa de acesso, eu não sou uma pessoa da saúde, eu não sou médica, eu não tenho todo o conhecimento da base para explicar para vocês. Eu só estou traduzindo o que eu trouxe porque eu achei interessante. Então ele falou que o desajuste dessas colônias, muito por conta também dos alimentos estarem assim tão alterados, é que está causando todos os distúrbios e a quantidade acelerada de distúrbios com relação à saúde mental e as doenças relacionadas ao cérebro e doenças do trato respiratório, neurológico e do sistema nervoso, tá? E ele conotou de que possivelmente o nosso inverno, eu estou falando aqui do Brasil, né, que mês agora de abril, a gente já tem aí, né, inverno pintando aí, ele falou que nós vamos ter um aumento de tipos e variações de gripe, e ele falou que um vírus, quando ele se aloja no intestino, ele se aproveita das deficiências de colônias ou desses exageros das colônias ali, do que acontece, né, das bactérias e do que a gente tem natural no intestino se alimentando e modificando esse vírus. E que o vírus, então, ele ganha da mutação. E é por isso que você tem muitos desses diferentes surtos de vírus, tá? Causando aí, às vezes, a partir de quase de algo que a gente já conhece, por exemplo, as gripes, né? Que tem vários tipos de gripe, tá? Ele fala que essa mutação ela acontece a partir do intestino. Ele fala que o intestino, ele colocou o intestino como algo que nós, humanos, deveríamos cuidar muito. Ele fala que a limpeza e o cuidado, a desintoxicação do intestino era algo que a gente deveria, mas assim, ter muito cuidado para a gente estabelecer uma saúde neurológica, uma saúde com o sistema nervoso, respiratória, que são as tendências que eu percebi. Ele estava trazendo isso num tom um pouco de previsão, né, com relação a esses surtos, né, que a gente tem aí, e que possivelmente teria alguns surtos, talvez ali relacionado ao inverno e ao futuro, talvez não só ao inverno, mas ao futuro, e que a gente conseguiria controlar isso com alguns preparos de chás e alimentos que cuidam do equilíbrio da flora intestinal e do controle ali das bactérias. Eu não entendo muito, tá? Das colônias. E eu lembro que, como eu falei para vocês, eu conectei na hora com outro ser que no acesso ele me mostrou algo ligado a processos iniciáticos que eram feitos lá no Egito que usavam uma certa flor, tá? Uma flor ali local, né? E eu lembro de falar então para esse sábio que eu fiz essa relação, né? De que a gente tem aí alguns aceleradores, como o ayahuasca, enfim, outros, para que você tenha ali, né, o aumento da consciência humana, e eu conotei essa comparação. E ele me disse, na época, isso lá em 2020, acho que foi 21, que estava o segredo da alta consciência humana, da saúde biológica, do bem-estar ligado ao intestino. Mas eu confesso que foi um acesso bastante interessante, que eu respeitei muito, mas ele trouxe outras informações também sobre o que estava acontecendo ali naquele acesso, e talvez eu não tenha dado a importância certa. E hoje, como retomou esse assunto, e muito próximo, eu prestei mais atenção. E o que esse sábio trouxe pra gente ali, né? Ele trouxe que uma bebida feita, eu vou falar o que eu vi, né? Não estou prescrevendo, não estou indicando, não tenho conhecimento químico, não tenho conhecimento farmacêutico, não sou médica, não tenho como me responsabilizar. Eu estou falando de algo que eu recebi em acesso, quando fez muito sentido essa questão da informação que a nossa ciência já sabe com relação ao intestino e talvez não chegue a nós as informações tão claras, e ele trouxe um preparo como uma sugestão para teste, uma sugestão para aí os nossos queridos farmacêuticos, pessoas, médicos e pessoas que tenham mais conhecimento do que eu tenho, né, porque eu não tenho conhecimento, venham então aí, possivelmente, a estudar, ver se isso faz sentido. Mas eu vou falar, ele colocou um preparo, ele reduziu para um preparo menor, tá? Porque a primeira vez ele estava me mostrando tudo em muita quantidade. E depois ele deu o exemplo para eu passar para minha assistida, para a pessoa que eu atendi, que eu senti que ele tinha uma intenção para o plural, de um preparo mais reduzido, que pareceu ser ali para mim 1 litro de água. E quando eu olhei
recipiente, o tacho, parecia um tacho, tá? Eu acho que parecia um tacho. Esse tacho parecia ser de cerâmica, tá? E eu perguntei para ele, eu conotei o pensamento das nossas, a maneira como a gente tem panelas, e ele falou que não, que a gente deveria usar cerâmica, vidro, né? Ou cobre, tá? Panelas de cobre, cerâmica, vidro, essas mais naturais, tá? E não usar as que a gente usa, tradicionalmente teflon, alumínio, né? Essas que a gente usa, tá? Então ele fez um preparo de mais ou menos parecia ser 1 litro de água, tá? Ou um pouco mais, eu não sei. Ele pegou um pedaço, quase do tamanho dessa régua, um pouco menor, talvez uns 20 centímetros, do bagaço da cana-de-açúcar. O bagaço, tá? Depois de já, parecia que já estava, parecia só o bagaço. Ele colocou, a água estava fervendo, ele colocou o bagaço, e ele colocou um punhado, porque ele estava com vários punhados de ervas, mas ele estava com punhados de várias, porque ele estava trazendo muita informação, mas essa me chamou mais atenção. Essa era de erva cidreira. Eu sei porque minha mãe tem, então eu conheço essa planta. E ele pegou o punhado, e eu vi ele segurando esse punhado com um tecido branco, como se fosse um pedaço de algodão, ou talvez um pedaço de eu acredito que seja algodão, tá? Porque eu tive a sensação de que ele machuca a mão, porque ele falou que a gente não deve cortar essas plantas com metal, com nossas facas, com nossas tesouras, feitas do material tradicional do que elas são feitas, a não ser que elas sejam feitas de materiais naturais. E eu vi ele usando uma faca de quartzo rosa, tá? Meio feito rústica, ele era bem rústico em tudo dele era muito rústico, mas muito sábio, tá? E eu vi ele manuseando, ela estava meio mal formada, mas você via que era uma faca, tá? Mas muito bem afiada, de quartzo. E ele cortou isso, e depois ele, como se fosse macerar, como se fosse cortar, tá? Esse ramo, esse maço, erva cidreira, e ele colocou então na água. E ele falou que esse chá, esse sim poderia causar uma limpeza, tá? E a morte, o que seria assim, a eliminação, vamos dizer assim, de descontrole de bactérias e de colônias de bactérias e também destes vírus que ficam alojados. Se tomar esse chá, por exemplo, a cada 10 dias, uma vez por semana, ele limparia, ele ajuda a limpar e ele ajuda a eliminar vírus que a gente guarda por uma vida inteira, vírus, bactérias que ficam alojados, que a gente tem a sensação de que eles foram eliminados, mas eles estão ali alojados, tá? Eu achei muito interessante isso. Vou pedir para tomar todos os cuidados com relação a esses preparos, porque talvez a gente tenha que lapidar essa informação maior, né? A gente tenha que testar doses pequenininhas para ver como o nosso corpo reage. Eu não sei se isso tem efeito, eu não sei, tá? Me passou com muita segurança esse ser, a informação. Eu já havia recebido informações, porque depois, logo após isso, ele passou também que para o controle também daria para ser usado casca de. Aí eu vi uns 3 pedaços de casca de abacaxi, umas 2 cascas de maracujá e limão, que eu acho que era o limão normal, tá? Era limão, que eu senti o cheiro. Não sei se era o limão verdinho, que para mim é o Tahiti, né? Mesma coisa, eu vi ele com um pouco de água, tipo uns 700, 800 ml de água ou mais, 1 litro talvez, e fervendo esses 3 e também coando e mantendo. Talvez eu vi uma mistura, e aí eu vou linkar com algo que eu havia visto nessa vez que eu falei para vocês que eu também acessei um outro ser. Que no preparo que ia maracujá tinha mel, né? Uma colher cheia, mas acho que era 2 colheres bem cheias, mas eu vi isso reduzido, sabe? Ferve-se muito esses 3, né, maracujá, e fazia tipo um xarope, um reduzido, sabe? E tomava. Esse, eu vi ele colocando o mel dentro, tá? Do preparo ali do chá, junto com as cascas. Eu não vi muito tempo de redução. Eu vi só que ele coou isso, né?
e colocou num entendimento de chá, mas eu percebi que era um chá que talvez dure mais de um dia, você tome mais vezes, tá? É o que eu estou sentindo, o que eu estou passando para vocês. Esse também ajudaria. E ele fala que isso vai prevenir o futuro que a gente vai ter aí com relação a alguns casos, que ele falou que a gente não vai ter igual teve em 2020, esses casos grandões, tá? Que aconteceu em 2020, não. Vão ser casos que vão ter proporção grande, mas talvez de variações de coisas que vão causar problemas no sistema nervoso central, surtos psicóticos, psiquiátricos, relação com trato intestinal, tá? Coisas relacionadas aí a intestino, tá? E ele diz que isso faz o que a gente chamaria ali de uma prevenção e de um preparo, um tratamento preparatório, talvez eu senti também, porque eu vi que ele deu isso para já ir preparando para isso, porque nós, possivelmente, se cuidar bem, ele deu esses como cuidado, e deve ter muitos outros até, mas cuidar bem, do modo que a gente quiser, pode ser até com a medicina tradicional, não sei, mas ele deu esses aí, mas a gente cuidar do intestino. E ele falou pra gente tomar muito cuidado com as nossas panelas para cozimento, porque quando ele começou a dar, eu perguntei sobre o cozimento, né, e ele falou que nós não deveríamos usar as facas que nós usamos, tá, os talheres, e deveria ser tudo de material natural, né, madeira, tal, que seria o melhor, porque ele deu a explicação que o metal, quando ele tem contato com as ervas e com os alimentos, né, com as coisas naturais que a gente se alimenta, eles alteram a química e os princípios ativos do alimento, tá? Foi o que ele passou para mim e eu tô repetindo para vocês. Tanto que eu vi ele manuseando, como eu falei, muita coisa feita de quartzo, muitas ferramentas, vamos assim, né? Feitas de quartzo, tá? E eu vi muita coisa relacionada a madeira, quartzo, cerâmica, barro, tá? Essas coisas assim, e cobre, né? Então, ele fala que o vidro é bastante interessante também, né? Eu sei que é mais acessível, talvez, não sei, para panela, enfim. Não, eu só estou trazendo as questões para compartilhar porque eu achei, assim, muito valorosas as informações e ele mostrou que são formas da gente prevenir e da gente manter a saúde, e ele fala que a saúde do humano está relacionada ao intestino. Ele fala de doenças, ele falou de muitas manifestações, tá? De doenças até conhecidas na atualidade, que estão até famosinhas, vamos dizer assim, dentro do quadro psicológico, neural, tá? E doenças que estão, assim, muito precoces, tá? Neurológicas, sendo causadas por questões intestinais. Então, ele fala que um bom cuidado com o intestino, e a gente sabe, né, gente, que parte de, por exemplo, né, de fabricação, acho que até, se não me engano, de serotonina tem a ver com o intestino, né, e dos neurônios, enfim. Então, assim, é para a gente ter atenção com relação a isso, né, e a cuidar muito, que a gente consegue preservar muita qualidade de vida, muita saúde, se a gente cuidar bem do nosso intestino, e evitar o uso, tá, de panelas tradicionais que a gente usa e de coisas relacionadas aos metais para o manuseio, corte dos alimentos, tá? Foi isso que ele passou. Então eu achei interessante compartilhar, porque isso não é a primeira vez que vem. Como eu falei para vocês, já veio muito semelhante, muito parecida a informação, né? E lá no contexto, lá em, acho que foi 19, 20, isso, no contexto também havia essa questão de uma premonição ou de precaver com relação a surtos de vírus, tá? Bactérias, nem tinha acontecido ainda aquele evento, quando eu tive esse acesso, tá? Então, talvez tenha sido um pouco negligente da minha parte não ter dado tanta atenção à informação, porque, na verdade, aquele contexto eram de iniciações, né? Quando eu fiz esse acesso era para entender as iniciações dentro do Egito, né, que tinham muito conhecimento esotérico, né, muito conhecimento consciencial, então talvez eu não tenha dado tanto atenção, mas esse assunto voltou agora, eu achei pertinente, aí eu trouxe pra gente avaliar juntos. Mais uma vez eu estou dizendo que eu não estou prescrevendo, não estou orientando, não estou compartilhando um conhecimento para que a gente lapide essa informação, melhore esta informação e possa pensar. E mais importante do que tudo, do que
as receitas naturais que ele trouxe, que não são, a gente não tem como garantir que elas funcionam, né? Dentro do quadro aqui humano, a gente não tem, né? Foi um acesso, não posso provar, eu não tenho embasamento para isso, mas do cuidado com o intestino e dessa relação de que as coisas estão acontecendo, acho que a ciência cada vez mais vem trazendo, eu tenho visto pipocar notícias, né, correlacionando aí algumas doenças, Alzheimer, inclusive, com relação ao intestino, né? Então é importante a gente olhar isso e entender o quão importante essa parte do nosso corpo, esse órgão do nosso corpo, esse funcionamento do nosso corpo, ele é vital para a nossa saúde e para o aumento de consciência, porque não tem como um ser que está adoecido fisicamente, biologicamente, ele tem um bom desenvolvimento, né, da sua consciência, porque o corpo, ele é a matéria que sustenta o espírito aqui nessa experiência, e ele precisa estar saudável, e é direito do humano ter saúde, ter qualidade de saúde para que ele aumente ainda mais a sua potência. Então, esse novo humano que a gente vem aguardando e que vem tanto sendo falado, esteja conectado à saúde do intestino. E eu senti uma forte, ele repetiu muitas vezes a relação, ele fixou muitas vezes a relação do intestino. Então, eu hoje, dando mais atenção do que no passado, não vou deixar passar dessa vez, né? O cuidado com o intestino é algo, sim, que é o ponto alto desse vídeo, é essa relação da gente entender que, primeiro, né, essa questão que eu acredito que vai ser provado aí, que alguns vírus, eles ficam vivos ali, e é o intestino que mantém, né, pelo desequilíbrio, mantém a vida e esses vírus, e bactérias têm condição realmente de mudar, né, mutação, e que tá no intestino, e que você tem que agir no intestino para eliminar, mas que a gente possa pensar aí também mais a fundo, e até, quem sabe, isso fica lançado aí na rede do planeta, para que nossos cientistas, nossos entusiastas dentro do sistema de saúde se interessem por isso e verifiquem essas informações e melhorem essas informações, né? Isso é só uma semente que eu estou plantando aqui através do acesso, tá bom? Então é isso que eu quis trazer e dividir com vocês. Agradeço muito por esse ser ter permitido e ter trazido para mim tão belas e preciosas informações. E eu peço para que vocês pensem, ajudem a desenvolver esse pensamento, né, comentando aqui abaixo, inclusive desse vídeo, se você já ouviu falar, o que você acha dos chás, eles são tão conhecidos, né, pela antiguidade, a gente tem sistemas aqui dentro do nosso Brasil e no mundo afora de seres que só se utilizam disso, né, para manter, e talvez a gente não tenha descoberto ainda o poder da medicina da natureza, né, no sentido mais amplo mesmo, das curas que tem na natureza, do bem-estar que está ali no meio natural, nas plantas que nos cercam ali por todo grandioso planeta lindo, verde que a gente tem, né? Então é bom a gente dar uma olhada nisso. Mais uma vez, não estou indicando, não estou medicando, não tenho nem capacidade para isso, tá bom? Foi só um acesso, mas a informação é importante, tá bom? Essa informação eu quero deixar para você conhecer mais os meus conteúdos. Vou pedir para você curtir, compartilhar, né? Se inscrever aqui no canal. Deixa também sua curtida, compartilha esse vídeo com quem você acha que é importante, que você acredita que vai fazer bom uso dessas informações ou que vai gostar. Deixa seu comentário aqui, logo abaixo, comente comigo como que você lida, o que você acha desses preparos, dos chás, qual informação, qual conhecimento que você tem, qual conhecimento que você traz aí da sua ancestralidade, da sua avó, todo mundo teve uma avó do chá, ou quase todo mundo. Comenta aqui com a gente, considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda muito a gente alcançar mais pessoas e conseguir divulgar ainda mais esse trabalho, né? E conheça também os nossos trabalhos, nossos cursos no giselealmeida.com, tá? Deixo para vocês um abraço, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.